Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo com saúde, muito ansiosos, muito animados para essa volta às aulas. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática. A nossa aula de hoje vai ser uma pequena revisão, já que a nossa folhinha dessa semana é uma folha de exercícios para a gente exercitar e relembrar o que a gente tem aprendido nesse bimestre, certo? A gente começou a falar sobre os usos do computador. A gente viu até agora que o computador ele pode ser utilizado para várias funções diferentes e que ele se encontra em vários ambientes do nosso dia a dia, certo? Mas que uma das maneiras principais como a gente utiliza o computador é dele como forma de meio de comunicação, como uma evolução e uma junção dos meios de comunicação que já foram utilizados no passado. Uma junção do computador, do telefone, da carta. A gente viu que o computador, ele junta isso tudo numa máquina só e faz isso ficar de uma forma mais eficiente, mais barata, mais rápida e mais acessível para todos, certo? O uso do computador, ele vem se popularizando ao longo dos anos, principalmente por causa dessa demanda, desse uso dele como meio de comunicação. E isso se deu por quê? Porque depois da chegada da internet, os sites começaram a se popularizar. E uma das propostas principais dos sites é a comunicação, seja em site de notícia, seja em site de fofoca, seja em sites de redes sociais, em e-mails. A gente tem vários sites voltados para a comunicação, cada um com sua especificidade, com suas particularidades, mas muitos sites que estão voltados para a comunicação. E aí, quando eu falo comunicação, pode ser comunicação entre duas pessoas ou comunicação de uma pessoa para outra, uma via de mão única. Quando a gente assiste um vídeo de uma notícia, a gente está recebendo uma comunicação, a gente está estabelecendo comunicação, só que de uma via só. Quando a gente está em uma conversa de vídeo com alguém, a gente está em uma comunicação de duas vias, certo? Então, a explosão dos sites, né, que a gente teve após a chegada da internet, fez com que o computador fosse popularizado, o uso do computador fosse popularizado nas casas, porque através dele era possível se comunicar, que é uma das necessidades humanas mais primárias. É o que a gente mais deseja na vida, é estabelecer comunicação. E aí a gente estudou um pouquinho sobre como que foi essa chegada da internet, do porquê que ela chegou, para que ela foi pensada, e a gente viu que o uso dela inicialmente foi bastante diferente do que ele é hoje em dia. A internet hoje em dia é uma coisa utilizada para trabalho, pesquisa, mas também para entretenimento. E grande parte do tempo que a gente passa na internet hoje em dia é para entretenimento, às vezes até muito mais do que o nosso tempo de estudo, de pesquisa. Só que a gente viu que a internet não foi pensada para isso. Ela surgiu lá nos Estados Unidos, no meio da Guerra Fria. Ela foi pensada como uma forma de conectar os computadores, né, das bases militares para caso um computador desses, uma base dessas, né, fosse atacado, que os dados não fossem perdidos e que eles pudessem ser compartilhados com computadores que tivesse em locais diferentes, sem que nenhum dado fosse perdido. Então, se eu tenho uma base militar aqui e uma aqui, e eu perdesse essa daqui por meio de bombardeio, essa daqui teria todos os dados que estavam aqui também. Dessa forma, os dados de guerra ficariam protegidos por meio da multiplicação deles através das várias bases militares. Além disso, a internet, ela foi criada com propósitos militares, mas ela foi pensada pelas universidades. Então, foi uma junção entre exército e universidades. Quando acabou a guerra, eles viram que esse compartilhamento de dados entre os computadores
poderia ser útil para outros propósitos, para outras coisas. E aí a internet continuou a ser estudada, né, nas universidades, e mais para frente ela foi comercializada para outros países, incluindo o Brasil. A gente viu também que no Brasil a internet ela só teve o uso comercial, ela só foi vendida por empresas lá pela década de 90. Entre 92 e 95 que a internet começou a ser comercializada por empresas. Antes disso, a gente não tinha o uso doméstico da internet, né? Então a gente viu que a internet é uma coisa muito recente nas nossas vidas, né? Que provavelmente os pais, os avós, eles ou não tiveram internet, não tiveram acesso à internet, ou tiveram acesso à internet depois de muitos anos, depois de já estarem adultos. Então, isso faz com que algumas pessoas, né, que são mais velhas, tenham um pouco mais de dificuldade de conhecer, de lidar com esse mundo digital, mais do que a gente que praticamente teve internet a vida toda, não é mesmo? A gente viu também que foi por causa dessa comercialização, né, da internet que a gente teve o boom dos sites, né? E aí o computador foi ficando uma coisa cada vez mais popular. E a gente tem uma folhinha de exercício onde vocês vão responder algumas perguntas sobre esse conteúdo, sobre a internet e a influência da chegada da internet para o computador se tornar um dos meios de comunicação mais utilizados ao redor do mundo inteiro, ok? Eu espero que vocês tenham gostado de revisar esse conteúdo comigo, que vocês façam o exercício e a gente se vê na próxima semana. Beijinho, tchau, tchau!